Muito antes da chegada dos portugueses, o território que hoje chamamos de Brasil já era habitado por milhões de pessoas organizadas em diferentes povos indígenas. Esses povos são chamados de povos originários, pois foram os primeiros habitantes desta terra, muito antes da formação do país e da colonização europeia. Eles viviam em comunidades organizadas, com costumes próprios, formas de trabalho, crenças espirituais e modos de convivência baseados no respeito coletivo. Mas afinal, de onde vieram os primeiros habitantes que ocuparam o território brasileiro há milhares de anos? Os cientistas acreditam que os ancestrais dos povos indígenas vieram do continente asiático, atravessando regiões geladas durante a última era do gelo. Esse período ocorreu há cerca de 15 a 20 mil anos, quando as temperaturas do planeta eram muito mais baixas. Grande parte da Terra estava coberta por gelo, e o nível dos oceanos era muito mais baixo do que conhecemos hoje. Por causa disso, surgiu uma faixa de terra ligando continentes que hoje estão separados pelo mar. Essa região ficou conhecida como Estreito de Bering e permitiu a passagem de grupos humanos a pé. Ela ligava o atual território da Rússia ao que hoje conhecemos como Estados Unidos. Grupos de caçadores atravessaram essa faixa de terra em busca de alimento e melhores condições de sobrevivência. Eles seguiam animais de grande porte, que eram fundamentais para a alimentação, roupas e ferramentas. Aos poucos, esses grupos começaram a se espalhar por todo o continente americano. Primeiro ocuparam regiões da América do Norte, adaptando-se ao clima e aos recursos disponíveis. Depois continuaram migrando para o sul, atravessando a América Central ao longo de muitos séculos. Com o passar do tempo, alcançaram a América do Sul e começaram a ocupar novas terras. Assim, chegaram ao território que hoje chamamos de Brasil há mais de 12 mil anos. Pesquisas arqueológicas mostram que essa ocupação é muito antiga e bem documentada. Arqueólogos encontraram ferramentas de pedra, ossos humanos e vestígios de antigas fogueiras. Também foram descobertas pinturas rupestres que registram cenas do cotidiano desses primeiros habitantes. Um dos locais mais importantes dessas descobertas é a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Essas evidências mostram que o Brasil já era povoado muito antes da chegada dos europeus. Ao longo dos séculos, os povos indígenas ocuparam diferentes regiões do território brasileiro. Muitos viveram na floresta amazônica, aprendendo a utilizar seus recursos naturais. Outros se estabeleceram no cerrado, adaptando-se ao clima e à vegetação local. Também houve grupos que viveram próximos ao litoral, aproveitando os recursos do mar. Eles construíam aldeias organizadas, com espaços destinados às moradias e às atividades coletivas. As casas eram feitas com madeira, folhas e palha, utilizando materiais disponíveis na natureza. A agricultura era uma atividade essencial para muitas comunidades indígenas. Eles plantavam mandioca, milho, batata doce e outros alimentos importantes. A pesca também era fundamental para a alimentação de diversas aldeias. A caça fornecia carne, ossos e peles utilizadas no cotidiano. Além disso, coletavam frutas, sementes e raízes encontradas nas florestas. A vida espiritual tinha grande importância nas comunidades indígenas. O pajé era responsável por orientar espiritualmente o grupo e conduzir rituais. As decisões importantes eram tomadas coletivamente, com participação dos membros da aldeia. Não existia apenas um povo indígena, mas centenas de povos diferentes. Cada grupo possuía sua própria língua e identidade cultural. Entre esses povos estavam os Tupi e os Guarani, bastante conhecidos historicamente. Também existiam povos como os Yanomami, entre muitos outros espalhados pelo território. Cada povo desenvolveu costumes específicos de acordo com o ambiente onde vivia. As crianças aprendiam observando os adultos e participando das atividades da comunidade. O artesanato era utilizado para produzir utensílios, armas e objetos decorativos. A pintura corporal representava identidade, proteção espiritual e celebração.
Danças e cantos faziam parte das cerimônias e momentos festivos. A natureza era vista como parte essencial da vida e da espiritualidade. Havia respeito pelos rios, florestas e animais. Durante milhares de anos, esses povos viveram de forma integrada ao ambiente. Porém, no ano de 1500, navios europeus chegaram ao litoral brasileiro. Eram embarcações portuguesas enviadas para explorar novas terras. A expedição era liderada por Pedro Álvares Cabral. Esse contato marcou o início da colonização portuguesa no Brasil. O encontro entre indígenas e europeus trouxe profundas transformações. No começo, houve trocas de objetos e curiosidade entre os grupos. No entanto, também chegaram doenças desconhecidas pelos indígenas. Muitas comunidades sofreram grandes perdas por causa dessas doenças. Houve conflitos, guerras e disputas por território. Muitos indígenas foram escravizados e forçados a trabalhar. Suas terras foram ocupadas pelos colonizadores. Mesmo assim, muitos povos resistiram e mantiveram suas tradições. Hoje, existem centenas de povos indígenas vivendo no Brasil. Eles continuam preservando suas línguas e culturas. Muitas comunidades possuem escolas próprias em suas aldeias. Nessas escolas, ensinam tanto conteúdos gerais quanto tradições culturais. Rituais e festas continuam sendo celebrados. A pintura corporal ainda representa a identidade cultural. O artesanato é valorizado e reconhecido nacionalmente. Lideranças indígenas lutam por direitos e reconhecimento. As decisões continuam sendo discutidas coletivamente. Existem terras indígenas reconhecidas oficialmente. Essas terras ajudam a preservar a natureza brasileira. As comunidades protegem rios, florestas e animais. A preservação ambiental beneficia toda a sociedade. Muitos indígenas utilizam tecnologia e redes sociais. Há estudantes indígenas em universidades brasileiras. A cultura indígena é celebrada em eventos culturais. A música tradicional continua viva. A dança fortalece os laços comunitários. A arte indígena também está presente nas cidades. Muitos povos continuam defendendo seus direitos. A Constituição brasileira reconhece direitos indígenas. As lideranças seguem atuando na defesa de seus territórios. A juventude mantém viva a tradição. Os mais velhos transmitem histórias e saberes. A conexão com a natureza permanece essencial. O Brasil é marcado por grande diversidade cultural. A cultura indígena é parte fundamental dessa diversidade. Conhecer essa história ajuda a combater preconceitos. Respeitar os povos indígenas é valorizar nossa própria história. Os povos indígenas são parte essencial da identidade e da formação do Brasil.